Por que os anjos têm aparência como de animais misturada com aparência humana, com muitos olhos em suas asas? Por exemplo, na Bíblia diz que os anjos têm uma cabeça humana, outra de águia, uma de touro e outra de leão, rostos e outras formas estranhas. Por que são descritos desse jeito? No livro de Ezequiel, no capítulo 1 ao 14, conta bem essa história. Diz assim: E ouvi que as rodas eram chamadas de galgal, turbilhão ou giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 faces, na aparência tinham forma de homem, porém os 4 tinham 4 rostos, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Bom, é o que vamos falar nesse vídeo de hoje, as 4 faces dos anjos. Quem são as criaturas viventes de 4 faces? E o que representa cada face? Uma riqueza de detalhes, uma história profunda, que vale a pena assistir até o final, então bora lá! Os anjos são criaturas que foram feitos pelo poder de Deus, diferentes dos homens. Eles não são limitados às condições naturais e físicas. Eles têm o poder de assumir a forma de corpo humano, a fim de tornar visível a sua presença aos sentidos humanos quando se faz necessário. Por que 4 querubins? Por que 4 faces? O número 4 na Bíblia representa a totalidade da criação. 1. São 4 seres e cada um com 4 rostos e 4 asas. 2. Os 4 limites da terra, Isaías 11 verso 12. 3. Os 4 ventos, Ezequiel 37 verso 9. 4. A largura, o comprimento, a profundidade e a altura, Efésios 3 verso 18. 5. 4 pontos cardeais. 6. 4 estações do ano. 7. 4 evangelhos. Nossa localização e orientação pode ser dividida através dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Também temos 4 referências esquerda, direita, frente e atrás. Desta forma Deus distribuiu querubins para cada lado, para nos guardar, pois em 2 Crônicas 16 verso 9 diz: Os olhos do Senhor estão sobre nós. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Para entender a visão de Ezequiel precisamos antes de tudo, entender o contexto do autor. Ezequiel era um sacerdote que viveu no tempo em que os judeus foram exilados na Babilônia. Sendo sacerdote, a sua preocupação principal era com o templo, com a presença de Deus e com a observância da lei. Portanto, o conteúdo da sua mente estava voltado para as imagens espirituais relacionadas com as coisas sagradas guardadas no templo. O profeta começa falando sobre um vento tempestuoso que vinha do norte e uma grande nuvem com fogo, do meio da qual saía a semelhança de 4 seres viventes. O vento tempestuoso, a nuvem e o fogo eram figuras conhecidas dos israelitas desde o tempo de Moisés, pois geralmente o Senhor se manifestava na forma de eventos da natureza, como foi com a nuvem que os cobria de dia e a coluna de fogo que os protegia de noite. O importante é que o vento descrito simbolizava a presença do Espírito Santo que emanava do trono, do norte, pois o norte na Bíblia se refere ao trono de Deus, com poder e santidade, fogo. No Pentecostes, sua presença foi descrita como um vento impetuoso. A face dos anjos. Ele também diz que os anjos tinham aparência humana, pois menciona mãos e rosto de homem. Entretanto, seus rostos não eram apenas de homem, se pareciam, de um lado com um leão, de outro com águia e de outro com boi. O resplendor deles foi descrito como brilho de bronze polido ou como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre eles e do meio do fogo saíam relâmpagos, algo muito parecido com a manifestação divina no Monte Sinai. Isso significava um Deus de poder, um Deus temível e temido, que tinha a capacidade de purificar as almas dos homens como o fogo que depura o ouro, e que era digno de respeito. Antes de estudarmos um pouco o significado dos animais, ainda uma informação importante sobre os querubins. O nome querubim é plural de querube em hebraico. Como vimos anteriormente, indica uma classe de anjos com grande força de conhecimento, sabedoria e iluminação divina e que refletem a beleza do Criador. Por isso, se diz que são conhecedores dos mistérios divinos, como diz o profeta, cheios de olhos. A palavra querubim, em assírio significa quirubu, expressão que designa um touro alado. Adicionalmente a este ser, encontra-se outro em forma de um leão alado, chamado Shedu ou Lamassu, que não só serviam como adorno nas paredes e portas dos templos, mas eram achados aos pares de leões ou touros alados, servindo também como guardas postos na entrada dos templos mesopotâmicos. Por estar em cativeiro na Babilônia, terra mesopotâmica,
Ezequiel também pode ter visto os querubins dessa forma devido à influência da cultura local. Por outro lado, como sacerdote, a instrução levítica no seu interior lhe permitia um conhecimento maior e mais voltado à raiz do seu próprio povo do que à idolatria. As faces de homem, leão, boi e de águia nos mostram características diferentes, então começaremos com a face do homem. A face do homem. Um dos lados do rosto dos querubins era a face do homem, simbolizando a inteligência, bem como o livre-arbítrio dado por Deus ao ser humano. Esta face está voltada para frente e significa que não devemos olhar para trás. Somos constituídos por um tríplice corpo, ou seja, corpo, alma e espírito. Também podemos dividir a vida humana em material e espiritual, ambas são muito importantes, pois uma pode interferir na outra, ou seja, nossas atitudes na vida material sempre terão impactos na vida espiritual, e vice-versa. Na destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, Deus enviou 2 anjos para visitar a família de Ló para que os mesmos pudessem salvar sua família, mas lhes foi dada uma condição de não olhar para trás. A esposa de Ló desobedeceu à condição estabelecida por Deus e acabou virando estátua de sal. A face do boi. Reconhecido como um animal geralmente de porte, submisso ao dono, ele pode suportar até 3 vezes o seu peso. Se ele imaginasse a força que possui, certamente seu dono não se atreveria a desafiá-lo. Provérbios 14 verso 4 diz: não havendo bois o estábulo fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. Precisamos aprender a ser fiel a Deus, não por força, mas guiados pelo Espírito Santo de Deus. Zacarias 3 verso 6 diz: e respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. João 16 verso 8. A face do leão, conhecido como rei dos animais por ser forte e ágil. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada, a Bíblia nos compara ao leão, em nossos momentos de ira. Como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a ira e peça contra a sua própria alma. Pedro, apesar de andar e conviver com o Senhor Jesus durante os 3 anos, ainda não havia se desarmado de sua espada. Na ocasião em que o soldado romano foi prender Jesus, Pedro então decide doutar o seu leão interior, e lança a mão de sua espada cortando a orelha do soldado Malco. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu. João 18 verso 10 e 11. Mas então por que Jesus não desarmou a Pedro? Bom, embora Pedro acompanhasse a todos os exemplos dados por Jesus, não bastava apenas que ele tirasse a espada da cintura que estava aparente aos olhos, mas a espada que ele precisava tirar era a espada que estava em seu coração. A face da águia. O último animal visto por Ezequiel era a águia, a face da águia simbolizando a majestade, a capacidade de ver longe, de ter movimentos livres para dominar o espaço, de alcançar grandes alturas, portanto de chegar às alturas espirituais, falando de espiritualidade. Outra característica interessante na águia é que ela experimenta um processo de renovação física após atingir 40 anos de idade, muito semelhante ao trabalhar de renovação do Espírito Santo em nós. É a ave que possui maior longevidade, chegando a viver 70 anos. Ezequiel também diz que as pernas dos querubins eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro. Isso significa um andar correto de autoridade, poder e privilégio que lhes foi dado por estarem em obediência e serviço ao Criador, e terem por objetivo proteger a santidade e a glória de Deus através da sua adoração constante a Ele. A planta dos pés era como de um bezerro, simbolizando, não apenas a adoração, pois o bezerro era um animal puro por ser usado nos sacrifícios ao Senhor, mas também por terem as unhas fendidas, e os cascos divididos em 2. Isso significava não entrar em contato direto com as coisas terrenas. Os anjos são seres espirituais, e por isso é impossível representá-los materialmente. O único modo é representar as suas qualidades é por meio de símbolos materiais, como representando homens que são animais racionais, simbolizando a inteligência angélica, e asas simbolizando a sua agilidade. Pode haver outros modos, como fez o profeta Ezequiel, descrevendo-os semelhantes aos gênios alados babilônicos, pois era uma figura com as quais os judeus estavam familiarizados no exílio, e por isso eles compreendiam pelas características com que Ezequiel apresentava as qualidades dos anjos.
Então é isso aí. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like padrão, compartilhe esse vídeo, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários, pois assim vocês me inspiram a trazer mais vídeos para o canal. E eu vou ficando por aqui, até breve.